boletim de número 6 do Blox Fruits finalmente foi lançado pra gente, cara, e soltou várias informações pra gente sobre o update 27. Vai ter estilo de luta que já tá dentro do jogo recebendo o rework, vai ter várias coisas misteriosas chegando e eu vou contar e explicar tudo pra vocês exatamente a partir de agora. Então você já pode deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho pra você poder ficar informado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Esse boletim de número 6 tá simplesmente gigantesco, cara. Segundo o próprio Zoff, quem foi que fez, ele disse que tá 3 vezes maior do que o boletim de número 5. E o início desse boletim em si tá bem interessante, cara, por causa que mostra pra gente um bagulho bem legal, que é simplesmente o MyGame43 observando o CA3 do jogo. E aqui em cima a gente pode observar exatamente como se fosse uns meteoros alcançando o CA3, como se fosse alguma coisa nova chegando pra gente poder ter que enfrentar ou algo assim. E eu tenho certeza absoluta que isso aqui não tem nada a ver com a Gravity, tá ligado? Apesar de ter meteoros e tal, eu acho que não tem nada a ver não, por causa que a Gravity já veio, então não vai ser um novo ataque ou algo do tipo, então é alguma novidade mesmo, talvez pra gente enfrentar no mar. Mas sabe uma outra coisa que isso daqui pode ser? Pode ser exatamente uma nova ilha onde a gente vai estar farmando, tá ligado? Onde vai ter mais missões e mais coisa pra gente fazer. Vai parar de adicionar coisas lá na Ticket Outpost e assim por diante e chegar a uma nova ilha, porque parece ser uma nova ilha. Mas calma que aqui nesse boletim ainda tem mais informações, tá ligado? Tem muita coisa pra gente falar sobre, então vamos pra próxima parte. Se você chegar aqui e descer mais um pouco no boletim, você pode observar que tem algumas informações bem interessantes pra gente, que é exatamente outros detalhes. Observe isso daqui, ó. Novos sabores, novos lutadores e algumas surpresas explosivas aguardam. Eu não sei porquê, cara, mas essa informação de aqui de novos sabores, novos lutadores e algumas surpresas explosivas parece dizer que tem alguma fruta nova vindo. Mas a primeira história em si que aparece pra gente é essa daqui, ó. Boom na cabine, vendedor abalado por surto repentino. E se você tá precisando de Robux e tá querendo comprar por um preço bem tranquilo, eu apresento pra vocês a Imperium Store. Aqui você vai conseguir os Robux de uma forma bem tranquila. E o melhor de tudo é, cara, se você usar esse cupom aqui, chamado SK, colocar tudo maiúsculo na hora da compra, tu vai receber 10% de desconto. Então se você tá interessado, já dá um pulo aí na descrição, porque vai ter exatamente lá o link pra você poder ir lá e comprar os seus Robux. Eu não sei vocês, cara, mas esse título daqui é bem suspeito, por causa que se você observar, aqui fala sobre surpresas explosivas e já começa com boom na cabine, ou seja, uma explosão. Que vai ter alguma coisa, alguma mudança na bomba em si? Bom, eu não sei, vamos ler a história pra gente poder descobrir. Fala exatamente assim pra gente: uma tarde tranquila na Vila Pirata tomou um rumo brusco ontem, quando a máquina de um vendedor de pipocas local explodiu, durante o que deveria ser uma venda de lanches de rotina. Testemunhas dizem que o vendedor estava preparando uma nova receita de pipoca apimentada, até que um cliente alto e silencioso se aproximou da barraca. Momentos depois, os grãos começaram a chocalhar violentamente antes de se abrirem em uma série de estalos agudos. Não houve relatos de feridos, mas o vendedor fechou a loja desde então, alegando mau funcionamento e uma escassez repentina de grãos. Os moradores locais estão achando estranho, mas atribuem um incidente isolado, por enquanto. Eu não sei vocês, cara, mas eu achei isso daqui um pouco suspeito, tá ligado? Porque se você observar, na hora que o cara grandão chegou na história, simplesmente as pipocas explodiram. Isso daqui, ao invés de me deixar na esperança de talvez a Bomb receber mais um rework, eu acho que vai acontecer talvez um rework na Flame. Isso porque é como se fosse os grãos de pipoca simplesmente esquentando repentinamente, e a Flame é exatamente a fruta que tem esse poder aqui no jogo. Não explodiu, tá ligado? Só rolou uma explosão, como se tivesse esquentado e, sei lá, começado a pipocar. E se você observar a imagem aqui, exatamente que tá aparecendo nessa historinha, você pode observar um detalhe bem interessante, cara, que é simplesmente como se fosse um foguinho pegando fogo bem aqui, tá ligado? Eu não sei o que é isso, sinceramente eu fico até em dúvida do que poderia ser. As chamas estão aparentemente azuis, tá ligado? Porém, se você observar na cara do pivete, provavelmente é ele mesmo quem tá causando isso daqui, mas por que a gente não sabe ainda. Se bem que eu acredito que esse carinha só tá aparecendo na história realmente pra apresentar pra gente um possível rework na Flame ou até mesmo na Bomb, mas eu aposto mais na Flame. Porém, essa parte daqui é bem interessante, porque pode significar pra gente outro detalhe, que é simplesmente que vai estar chegando outra subclasse aqui no jogo. Esse carinha vendendo a pipoca me lembrou muito simplesmente o barista que fica lá no salão não, na mansão, simplesmente vendendo lá as receitas, os drinks, pra você poder mudar a code aqui, então pode ser algo desse estilo também. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre essa história? Você acha que é a Flame que vai estar recebendo rework, a Bomb ou alguma coisa desse tipo? E se a gente passar para a próxima parte da história, a gente pode observar um detalhe bem interessante, que são as perguntas para os desenvolvedores, que é a hashtag 3, que é a terceira vez que eles respondem coisa pra gente. E aqui, de novo, a gente tá vendo tanto o Hip Indra como também o MyGame43, dessa vez como se estivesse num podcast falando pra gente. E a primeira pergunta é desse cara aqui, chamado Lemon, e ele perguntou exatamente assim pra gente, ó: todas as frutas míticas serão reformuladas para serem comparáveis às novas frutas míticas, como a Dragon e também a Gravity? E aí os devs responderam a seguinte
pra gente. Um dos nossos objetivos é que cada fruta tenha algo que as torne únicas. A Dragon com a maior transformação, a Criação com seu modo de construção, a Gravity com seus múltiplos M1s, a Águia com seu combate aéreo suave, e em breve mais frutas serão comparáveis até certo ponto. O objetivo é que todas as frutas míticas tenham o mesmo impacto, cada uma à sua maneira. Se a gente observar atualmente no jogo, simplesmente cada fruta que está recebendo rework está recebendo alguma habilidade diferente, para torná-la um pouco diferente das outras. Pelo menos os planos dos ADMs exatamente para as frutas míticas é fazer com que cada uma delas tenha exatamente esse detalhe, um pouco diferente ali, pra gente poder ter uma opção de brincar diferentemente para cada uma delas, tá ligado? Para saber o que fazer com cada uma. Então a gente pode observar que o principal desejo deles é melhorar as frutas míticas para poder fazer elas valerem a pena. Só que isso daí deixa a gente claro de uma coisa: vai ter muita fruta mítica chegando nesses próximos updates recebendo mudança. Então eu acredito que sim, nós podemos estar esperando simplesmente mais uma fruta mítica estar recebendo rework nesse próximo update. E provavelmente essa história daqui vai estar mostrando pra gente, esse boletim daqui na verdade vai estar mostrando pra gente exatamente isso. Mas passando pra próxima pergunta em si aqui dessa parte, é exatamente de um cara chamado YourBF69. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: há alguma possibilidade do Blox Fruits participar de algum evento especial do Roblox, como por exemplo a caçada, a assombração, o clássico, etc. E aí eles responderam: geralmente nós recebemos convites para participar destes eventos do Roblox, mas muitas vezes recusamos, pois estamos mais focados em lançar nossas próprias atualizações que os jogadores estão esperando. Essa pergunta daqui já foi clássica, cara, porque sinceramente eu já tinha certeza de que o Blox Fruits não iria participar, mas eu não sabia que eles iriam dizer que era por causa das atualizações, por causa dos updates. Mas eu não duvido nada de em breve eles realmente começarem a participar, ou aparecer em um em outro, tá ligado? Porém, eu acho que é mais possível eles ficarem sem participar mesmo. Mas a outra pergunta em si é de outro carinha chamado Truque Biduleu 100. Teremos mais subclasses? E sim, serão úteis apenas para eventos marítimos? E aí os ADMs responderam: boa pergunta, a subclasse Construtor Naval foi nosso primeiro teste e nos deu muitas dicas sobre o que os jogadores gostam nos sistemas de subclasse. Embora estejamos expandindo essa ideia, versões futuras serão renomeadas e redefinidas para refletir melhor sua importância na jogabilidade e oferecer uma progressão mais emocionante, além dos eventos marítimos. Fique de olho para mais novidades nesses boletins e na próxima atualização. Cara, lembra que eu falei sobre subclasse aqui em cima? Quer dizer, aqui em cima quer dizer que isso daqui tá dizendo que vai ter realmente alguma coisa de subclasse nova no jogo. Aqui, fala exatamente na próxima atualização, não fala nas próximas, fala que vai ser nessa próxima agora. Então pode ser realmente que esteja chegando a nova subclasse, provavelmente com os eventos marítimos sendo envolvidos de novo, tá ligado? Não vai ser nada além disso, mas eu não sei direito o que é que vai ser, obviamente, porque eles não falaram. Mas pra gente poder continuar analisando exatamente o que é que tá rolando aqui, a gente pode observar a próxima pergunta, que é simplesmente a pergunta do Saeko Gremory. E a pergunta dele é sobre o PVP, tá ligado? Sobre as bounties. Ele fala: a recompensa não foi tocada há quase 3 anos. Será que finalmente teremos algo para caçar em breve? E aí responderam pra ele: o sistema de bounty definitivamente merece uma revisita. Estamos explorando a ideia de novas estatísticas chamadas reputação. A ideia é que essa nova estatística aumente conforme sua recompensa aumenta, mas a bounty em si não seria a única maneira de aumentá-la. Essa estatística será ainda mais importante que a bounty, mas não exigirá que você jogue PVP para obtê-la. Este recurso será lançado em breve, mas não nesta atualização. E uma coisa que eu tenho observado nesses últimos boletins é que ele tem falado bastante sobre simplesmente mudar as coisas do PVP, e essa daí é mais uma coisa que eles estão querendo mudar. O sistema de bounty em si tá bem interessante agora, já é um modelo onde o pessoal já quer farmar, porém ainda é bem pouco, tá ligado? Ninguém quer continuar caçando bounty de graça, ou por assim dizer, sem ganhar nada demais no jogo além de título. Então talvez essa reputação chegue justamente para poder mudar esse detalhe, já que o detalhe aí diz que não vai ser apenas por meio de PVP ou de bounty que a gente consegue. Provavelmente a gente vai saber mais detalhes sobre essa parte aí de recompensa, de reputação e tal, depois que eles forem falar o que for realmente chegar a isso no jogo. Mas esse é um detalhe bem legal, porque é pra gente se preparar realmente pra chegar mudanças literalmente no PVP, na bounty, no sistema completo disso daí. A próxima pergunta é de outro carinha, e esse carinha se chama Uzof, é exatamente o Uzof. Ele fala aqui: há algum sistema ou recurso que você descartou durante o desenvolvimento e gostaria que tivesse funcionado? E aí eles responderam: tínhamos um desenvolvimento inicial de uma reformulação da equipe, ou seja, das crews quase pronta. Incluía recursos como promoção de membros e atribuição de funções, mas acabamos descartando-o para repensar o sistema por completo. Nosso objetivo agora é tornar as equipes mais imersivas e significativas, com camadas e mais camadas de recursos diferentes para assumir o controle da sua equipe
e realizar a atividade. Ou seja, cara, eles simplesmente desistiram da ideia ou das mudanças que eles iam fazer nas crews. Agora as ideias deles estão um pouco diferentes. Por enquanto a gente não tem várias informações ou informações que realmente dê pra gente comentar direitinho, por causa que isso daí não é muita coisa pra gente. Eles ainda vão reformular e pensar em outra ideia. A continuação dessa parte daí é basicamente a mesma coisa que a gente sabe. Se a gente quiser fazer nossas perguntas e que possa ser respondido aqui no boletim, é só a gente lançar lá no Discord deles. Agora, irmão, nós vamos pra uma história muito épica, que é simplesmente as marés da técnica. Refine o caminho da água. Se você observar aqui, dá pra observar que tem exatamente peixes, tá ligado? Como se fosse os Sharkmans do jogo. A imagem é exatamente essa. Como se fosse uma galera dentro de um dojo pra poder treinar e melhorar suas habilidades na luta e assim por diante. Mas vamos ler a história pra gente poder confirmar isso. Fala aqui, ó. O Sharkman tem se dedicado a refinar suas antigas técnicas marciais até agora. As aulas estão abertas para aqueles interessados em aprender as novas técnicas oferecidas, do treinamento básico ao avançado. Todos são bem-vindos. Alunos básicos agora estão aprendendo que os novos fundamentos fluidos do Kung Fu aquático, enquanto lutadores experientes continuam aprimorando a precisão feroz do Karatê Sharkman. Aqueles envolvidos com as artes dizem que seus movimentos parecem mais afiados, mais focados, como se algo mais profundo tivesse despertado no próprio estilo. Um sinal, talvez, um sinal de que a maré do combate está mudando e que mesmo os estilos mais antigos ainda têm espaço para evoluir. E sim, cara, literalmente, isso daqui é uma informação pra gente de que o Sharkman Karate e o Kung Fu Karate vai estar recebendo rework no Blox Fruit. E também confirma pra gente de que esses dois não são os únicos que vão estar recebendo mudança, tá ligado? A gente pode estar esperando mudança em outros estilos de luta também. Porém, nesse update de agora, no update 27, o Sharkman Karate e o Kung Fu Karate vai receber rework, ou seja, a gente vai poder ter um novo estilo de luta, basicamente, tá ligado? Porque é antigo, porém vai receber a formulação, vai mudar tudo. Isso daqui é muito bom por causa que o Blox Fruits realmente tá melhorando primeiro a base do seu jogo pra depois realmente passar pra melhores adições, ou pra maiores adições, tá ligado? Maiores atualizações, ou até mesmo um CA4, eles estão melhorando tudo. Ou seja, isso daqui tá simplesmente épico, mas pra gente poder continuar, vamos pra próxima história que talvez confirme mais uma fruta recebendo rework. E é exatamente essa história daqui de baixo, que se chama O Lutador que Luta Após a Queda. E aqui a gente pode reparar exatamente um carinha socando o outro, tá ligado? Como se tivesse praticamente o cara tá nocauteado, porém vamos ver o que a história diz pra gente. Os moradores locais dizem que ele nunca vence, não de primeira, um lutador solitário, coberto de cicatrizes e envoltos em bandagens desbotadas. Ele foi visto desafiando os frequentadores da arena 1 a 1, perdendo cada luta logo no início, apenas para se levantar momentos antes da derrota. Ele não fala, ele simplesmente continua se levantando. Ele luta como se não houvesse amanhã, disse um oponente. Estou começando a ficar realmente preocupado e me sinto mal por continuar destruindo esse cara, sem mencionar que ele se levanta para mais. Galera, eu não sei vocês, mas isso daqui pra mim significa que a pata vai estar recebendo mudança. Isso daqui tá bem claro pra mim. A fruta no jogo atualmente se chama Pen, e o que esse lutador tá sofrendo é exatamente dor, porque ele apanha e levanta. Só que deixa mais claro isso daí ainda é que simplesmente o detalhe de que ele tá usando bandagens, e é exatamente assim que a fruta Pen tá aqui no jogo. Você procurar essa fruta em si aqui no jogo, você vai observar como que ela tá ligado? Ela tá exatamente frequentada por bandagens, como se fosse realmente para esconder a dor, para tentar melhorar a dor que ela tá sentindo. E sim, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso daqui significa realmente de que a Pen vai estar recebendo rework. É a única que eu tenho certeza absoluta desde que eu comecei a ler os boletins. E, sinceramente, cara, não é nenhuma coisa que me surpreende, porque já era na hora, já tava na hora demais de simplesmente a Pen receber mudança no jogo. Porque apesar dela ser uma fruta ainda muito boa, ela não é tão útil assim pra galera. Mas agora que a gente já sabe que a pata vai estar recebendo mudança, vamos para a próxima história que se chama Crônicas de Fogueira, na Natureza Selvagem. E aqui a gente pode observar o seguinte: à medida que os dias passam, os campistas do parque estadual se aventuram cada vez mais na floresta, retornando com ervas estranhas, carnes raras e receitas que se recusam a compartilhar. Alguns afirmam que suas refeições agora faz mais do que apenas encher a barriga. Minhas feridas fecharam da noite para o dia, disse um excursionista. Acho que foi a raiz brilhante que adicionei, ou talvez o caranguejo do rio. Seja qual for a causa, as fogueiras estão mais animadas do que nunca. Aqui a comida não serve apenas para a sobrevivência. Tá se tornando uma forma silenciosa de poder. E galera, o que eu achava que poderia ser simplesmente o Haki V2 ou alguma missão secreta, na verdade pode ser poções. Sim, literalmente poções. A gente pode estar tendo que ir atrás de alguns materiais raros dentro do jogo para poder fazer poções. E isso ajudar a gente durante o PVP ou até mesmo durante uma missão, tá ligado? Isso daqui é bem interessante. Agora a dúvida pra gente é de como a gente ativaria isso, tá ligado? Como seria isso durante um PVP, por exemplo? A gente clicaria num botão e aí apareceria exatamente a poção nos curando? Ou seriam as
novas habilidades onde a gente poderia usar realmente apenas em missões, contra NPCs, contra bosses e assim por diante. Isso daqui é uma dúvida muito grande que provavelmente vai ser respondida em breve, no próximo boletim. A próxima parte em si desse boletim é mostrando pra gente as frutas da criação, tá ligado? Na verdade, as construções que a galera fez com a fruta da criação. E é exatamente esse o título que a gente pode observar bem aqui, que é Obras-Primas em Construção, Destaques da Criação. E aqui várias pessoas mandaram, tá ligado? E você pode observar que tem várias construções legais, tem uma Dragon, sei lá, uma roda gigante aqui, castelo, tem uma borboleta, irmão, um dinossauro. E ainda fala que mais peças de construção podem estar a caminho, e fala que pode ser na próxima semana mesmo que isso pode estar chegando. Aí o boletim termina dizendo, até a próxima semana, quando mergulharemos em histórias ainda mais emocionantes. E é aí que simplesmente acaba o boletim de número 6 do Blox Fruits, e agora sim nós acabamos de vez e podemos descobrir um monte de coisa nova. A Flame pode estar recebendo rework, vai ter reformulação no PVP do jogo, o Sharkman Karate e o Kung Fu Karate vão receber rework, e a Pata também vai receber mudança. Além da gente poder literalmente conseguir as porções, não sabemos ainda como, mas vai estar chegando no próximo update. Agora isso aí é bem legal. Então se você assistiu até aqui, eu gostaria de agradecer por você ter assistido e também deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para você saber de outros vídeos que eu vou postar aqui em breve. Mas é isso daí, galera. Muito obrigado por tudo, valeu e tchau!